Genuíno, muito. Oh, ambiente diferente hoje, tudo bem, Genuíno? Bom dia, Mauro. Bom dia à comunidade da Fórum. Bom dia. Esse debate alto nível, estou à disposição, viu? Legal. Bom, você aí da Terra do Frio, você vê aqui eu em mangas de camisa e vocês Olha como aí. é que eu estou. Pois é, pois é. -1 grau lá em Parelheiros, essa madrugada em São Paulo, na periferia de São Paulo. Impressionante realmente o frio. Genuíno, antes de mais nada, queria te falar sobre a eleição de São Paulo, que é uma eleição nacional, é evidente. Se o Boulos ganha a eleição, você tem um cenário na esquerda com novas caras, não só em São Paulo, mas no Brasil. Né? Se o Martal ganha a eleição, o cenário para a extrema-direita muda radicalmente. E acho que esse fim de semana a gente assistiu um realinhamento do Boulos, arquivando um pouco aquela coisa do amor, do coraçãozinho e tal, e saindo à luta, né? Uma coisa bem mais agressiva em relação tanto ao Marçal quanto em relação ao Nunes. Como é que você está analisando esses movimentos mais recentes da eleição em São Paulo? Olha, Mauro, eu participei dos dois comícios, de Campo Limpo, da Zona Sul, e da Zona Leste. Participei de uma plenária de campanha com a militância do PT do bairro aqui onde eu moro, que é Butantã. Eu acho que o discurso do Lula, o discurso do Boulos e o discurso da Marta foram muito fortes. Primeiro, de apresentar um programa alternativo para a cidade de São Paulo. E eles foram muito competentes em mostrar quais são os direitos básicos do povo de São Paulo de responsabilidade da prefeitura numa aliança com o governo federal. Em segundo lugar, o Boulos adotou uma postura que ele vem evoluindo. A campanha nós não podemos ficar amarrado em fenômeno. As pessoas que ficam impressionadas com esses fenômenos, nós não podemos negá-los. Mas tem que ter cautela, porque as avaliações precipitadas, às vezes, não têm a durabilidade do iogurte. O problema é ser dentro ou fora da geladeira. A direita está irremediavelmente dividida. O Nunes precisa bater no Boulos, o Nunes precisa bater no Lamaçal para ele ir para o segundo turno. E a candidatura do Datena, a candidatura da Tabata, estão com dificuldade de decolar. Portanto, o debate e a discussão está entre esses três. O Boulos está com uma base consolidada, é uma campanha com muita militância, com muito material, com a unidade entre PT, PS, PSOL, Rede, PDT e PV está muito sólida. Só para você ter uma ideia, esse fim de semana teve uma conferência da periferia de São Paulo, uma conferência bem representativa, que é uma auto-organização dos movimentos populares da grande São Paulo. Eu acho que está havendo muita coisa nessa campanha que não está aparecendo na mídia nem na internet. Eu acho, Mauro, que nós estamos conseguindo fazer 4 coisas ao mesmo tempo, que é campanha de rua no corpo a corpo, campanha com coletivo na internet, debate político. O Boulos foi muito bem ontem no Roda Viva, apesar daquele jornalismo medíocre, que não sabe nem colocar a temática da cidade de São Paulo, mas ele foi muito bem. E eu acho que é necessário a gente combinar os apoios que o Boulos está recebendo. O apoio do Lula é representativo e significativo, assim como o da Marta. Portanto, eu acho que a campanha vai esquentando no decorrer e no processo de sua evolução. Esse fenômeno do lamaçal, nós temos que examinar. Que fenômeno é esse, Mauro? Esse fenômeno não é só da internet, não é só dele. A destruição dos direitos, a precarização, a crise econômica, a hegemonia neoliberal produz, em parte da sociedade, o desespero, o caos, a truculência, a brutalidade, não se separa o que é verdade e o que é mentira, e essa parcela se identifica com qualquer discurso que não separa o que é legal do que é legal, não separa o negacionismo da verdade. Há uma parcela da sociedade que é prisioneira do caos, da brutalidade, e ele especula com essa parcela da sociedade. Portanto, isso vai ter fissuras dentro do campo da extrema-direita. Isso acontece, é normal.
a gente sempre vai imaginar que dentro da extrema-direita sempre tem aquilo surpreendentemente pior, e é o que aparece aqui em São Paulo. Eu acho que nós temos condições de ganhar essa eleição, nós temos condições, quer dizer, o atual prefeito é insignificante enquanto líder político, essa prefeitura caiu no colo dele devido à situação do Bruno Covas, ele não tem perfil de um candidato capaz de enfrentar, por quê, Mauro? A crise produz na política uma consequência. No quadro de crise, a política é enfrentamento, é polarização. A política é uma espécie de disputa radicalizada de objetivos futuros. Nós não podemos ficar apenas impressionados e ficar organizando a nossa tática em função desse lamaçal. Ele tem que ser combatido na justiça e nas ruas. Também é uma ilusão achar que a gente vai derrotá-lo só na justiça. Tem que ser punido porque ele está cometendo irregularidade. Mas ele tem que ser combatido nas ruas, nos comícios, no corpo a corpo, no coletivo digital. Nós estamos desenvolvendo aqui em São Paulo uma experiência, Mauro, de coletivo digital. Fazer plenárias e roda de conversa, mas isso se traduzir numa ação coletiva, em sessão nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que combinar esses 4 aspectos: rede social, rua, debate e, no meu modo de entender, mobilização da militância. Essa é a campanha em que a militância vai dar a última palavra, tanto nas redes sociais como nas ruas. Portanto, eu participei muito da campanha nesse fim de semana e acompanhei o debate do Boulos ontem, a entrevista no Roda Viva. E acompanhei uma partezinha final do espetáculo dele na entrevista para a Globo. Olha, eu acho que nós temos todas as condições de desbancar politicamente esse fenômeno protofascista da extrema-direita aqui em São Paulo. É interessante essa situação na extrema-direita, que é inusitada, né? Aqui no Brasil. Rachas na extrema-direita não são inusitados no mundo, né? Você olha lá em Israel, você tem uns sionistas ainda mais à direita que bombardeiam Netanyahu, você vai na Alemanha nazista, você vai na Espanha franquista, essa coisa de racha entre eles não é que seja uma coisa inusitada, é que aqui no Brasil ainda não tinha rolado de uma maneira expressiva. Agora, realmente uma situação curiosa, né, Genuíno? Porque este candidato do bolsonarismo aqui, ou pelo menos o candidato oficial do bolsonarismo, Nunes, não é de extrema-direita. Ele é alguém ele é um Lira, né? Ele tem a cara do Lira, ele não tem a cara do Bolsonaro, né? Ele é um sujeito com cara de centrão, um oportunista, um cara do clientelismo e que se adequou, se abraçou na extrema-direita por uma conveniência, né? O governo dele é um governo mais de centrão, mas é isso, né? Termina lá com o serviço de aborto legal do Cachoeirinha e abre espaço para a extrema-direita. Mas o próprio Lira, que não é de extrema-direita, foi o grande patrocinador daquele PL do estuprador, né? Então, são relações de conveniência. E aí a base bolsonarista, a base de extrema-direita, não aceita, porque a base vê que ele é do centrão, né? Que ele de coração é do centrão e não de extrema-direita, e rejeita o cara. E quer o Pablo Marçal. E aí a situação dos líderes do Jair Bolsonaro, sobretudo, é uma situação curiosa, né? Para quem gosta de política, que ele primeiro mostra simpatia pelo Marçal, depois antagoniza, porque o candidato do partido dele é o Nunes. Aí a reação da base da extrema-direita é violenta contra o Bolsonaro. Aí ele suspende de novo os ataques ao Boulos. Uma situação inusitada e interessante essa da extrema-direita, né, Júnior? É inusitada, Mauro, e a gente tem que entender que aonde a extrema-direita ascende ao poder, ela traz no seu bojo, ela traz na sua mochila a podridão do que estava camuflado, do que não se expressava. Ela dá voz e vez a esse fundão da sociedade que quer se expressar, com 2 vertentes. Você tem a vertente dos arrebentados pela precarização, pelo desemprego, pela violência, pela droga, pelo crime, e você tem uma parte da grande elite que lucra com big techs, com monetização, com especulação,
que não quer mudar nada, porque eles estão bem. Então, você tem os dois lados. Você tem o lado dos super ricos, que não querem perder nada, e a melhor coisa é ter uma extrema-direita para ameaçar a esquerda. E a esquerda fica fazendo um jogo limitado com o fantasma da extrema-direita. Não faz o que a esquerda na França fez, que foi construir uma independência programática, ir para a rua e derrotar a direita, e depois chamar a esquerda para compor. Então, chamar a direita para compor. Nós não podemos ficar prisioneiro de uma direita velha que é reflexo da crise de funcionalidade da democracia liberal. A democracia liberal, Mauro, a democracia meramente representativa, oligárquica, do patrimonialismo, perde a funcionalidade do sistema. Esse sistema econômico, ele é violento, ele destrói, ele mata, ele acaba com a saúde, com a educação, tudo é privatizado, é a água, o ar, a saúde, a educação, tudo. E aí você tem o quê? Um desespero social que se aposta na brutalidade e no caos. Portanto, sempre vai existir uma espécie de tendência da extrema-direita. E aí é fundamental, porque a tarefa de derrotar a extrema-direita é da esquerda. A esquerda tem que afinar um discurso combativo, ofensivo, um discurso que apresente as nossas credenciais e, principalmente, Mauro, um discurso que desperte a esperança e o futuro. Porque o futuro da sociedade humana está hipotecado pelo rentismo, pelo protofascismo, pela privatização. Nós temos que desblocar o futuro e aí discutir uma alternativa. Nós temos que ser transformadores, nós temos que ser protagonistas de algo melhor, senão a gente não encanta a juventude. Trazer para a campanha todas essas pautas das mulheres, da juventude negra, da segurança pública, da comunidade LGBTQIA+, dos povos originários, do meio ambiente, da crise cultural, do risco de guerra, e a fazer uma crítica sistêmica. A esquerda tem que ser antissistema. Se a esquerda não for antissistema, ela fica curando feridas de uma doença que não foi ela que provocou. O capitalismo provoca os males e a esquerda vai curar com band-aid de esparadrapo? Não é esse o caminho. Portanto, eu acho que nós estamos numa certa encruzilhada no bom sentido. Eu acredito muito no potencial de crescimento da campanha do Boulos aqui em São Paulo. Analisando as pesquisas, a presença dele nos bairros, e eu estou vendo, viu, Mauro? Eu estou vendo no Campo Limpo, na Zona Sul, na Zona Leste, a gente vê o clima a campanha está despertando uma espécie de clima político que eu acho que tende a aumentar no enfrentamento dessa campanha eleitoral. Então, agora, as pessoas também não podem ficar impactadas por esse fenômeno da extrema-direita, porque a extrema-direita produz o espetáculo pode produzir, faz parte da luta de classe. Agora, o que nós não podemos é ser espetacularizado por ela. Nós temos que ter o nosso próprio caminho, não girar em torno do caminho que ela apresenta de maneira defensiva. Deixa eu te perguntar de uma personagem que está vindo correndo por fora nessa eleição e me parece talvez até tenha acabou empurrando o Boulos um pouco para a esquerda, ou daquela posição que estava lá da campanha do coração, que é a Tabata, né? A Tabata cresceu muito fortemente, aqueles 2 vídeos dela contra o Pablo Marçal foram muito impactantes. Mostramos aqui, tiveram 20 milhões de visualizações nas redes dela, foi um negócio grande. Vamos ver a pesquisa da Quest, ela deu uma subida já na pesquisa da Paraná Pesquisas e na pesquisa acho que do Datafolha também. Então, como é que se analisa este lugar da Tabata, que é um lugar diferente ao qual a gente estava acostumado, né? Um lugar um pouco mais à esquerda, ou melhor, um lugar mais antifascista do qual estávamos acostumados. Né? Ô, Mauro, a crise e a disputa política radicalizada inviabiliza qualquer tentativa de terceira via, de bom comportamento, de bom mocismo, que é o perfil um pouco que a Tabata trabalhou. Nós temos que dar um tratamento à candidatura da Tabata, porque nós precisamos de estar com ela no segundo turno, para ela apoiar o Boulos.
ela não é a nossa adversária. Pelo contrário, nós temos que centrar no combate ao lamaçal e ao atual prefeito, porque não está claro quem vai para o segundo turno. Eu acho que a candidatura da Atena está com dificuldade de derolar, e mesmo esses fenômenos que aparecem no caso de um vídeo, a campanha não é um vídeo, são vídeos, discurso, militância, rua, panfletagem, programa, alianças, é um complexo. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma para não perder a cabeça. Nós não podemos ficar no vai e vem da campanha eleitoral, no impressionismo. Tal fenômeno, vamos responder, tá? Aí a gente fica meio barata tonta, não pode ser assim. Eu acho que a campanha do Boulos está bem centrada, tem um programa, tem uma aliança e tem uma maneira, um método de fazer campanha. É a única campanha, Mauro, que está fazendo comício de rua. As pessoas não dizem isso. Os comícios da Zona Sul e da Zona Leste foram representativos, num dia de frio e de chuva. Então, eu estou animado. É uma militância que está emergindo. A gente tem que ter cautela, não dá para ficar escolhendo com quem é melhor enfrentar o segundo turno, não dá para ficar fazendo projeções. Pesquisa não é pesquisa que ganha eleição é o povo votando. E eu acho que a grande novidade da eleição para a esquerda passou 2 eleições municipais na defensiva, que foi 2016 e 2020. Uma situação defensiva total. Agora nós estamos saindo para uma situação de ofensiva tática. E nós governamos o país com vamos dizer assim, as encruzilhadas desse governo. Ora é a água, ora é a chuva, ora é o fogo, ora é a extrema-direita, ora é essa articulação da extrema-direita, a tentativa de conciliação. Esse é o cenário que o Brasil está vivendo. Nós vivemos um cenário de crise, um cenário quente. Então, eu acho que a campanha tem que refletir isso, porque a eleição em São Paulo, Mauro, ela é nacional há muito tempo. Luiz Erundina, quando ganhou em 88, foi fundamental para o Lula ir para o segundo turno em 89. A Marta ganhou em 2000, foi fundamental para o Lula ganhar a eleição em 2002. Eu fui candidato a governador de São Paulo. A própria eleição do Haddad foi fundamental em 2012 para a campanha da Dilma em 2014. Olha bem, quando o Lula elegeu o Haddad em 2012 e a Dilma governando, a quatrocentona, a burguesia quatrocentona disse, aí não dá. Nós temos que romper as regras do jogo, fazer um golpe que contra ele, as regras do jogo têm que ser alteradas e deram o golpe. Então, nós estamos vivendo o rescaldo desse processo. Eu acho que, nesse sentido, é importante que a esquerda saiba se situar bem. Um programa de mudanças institucionais radicais, um programa social, vamos dizer, qualificado, que enfrente essa ditadura da tirania fiscal, um programa que enfrente a privatização. Por exemplo, o Lula deu uma declaração correta em relação à privatização da Eletrobras, mas o presidente não só opina, ele tem a caneta. O que vai ser feito no caso da rever aspecto da privatização da Eletrobras? São coisas desse tipo que a gente tem que colocar. Por exemplo, essa crise que aparece com a catástrofe ambiental, que tem a mão criminosa e tem a mão do capitalismo selvagem, monopolista. Então, o governo tem que criar uma espécie de gabinete de alto nível para assessorar nas questões de enfrentamento da catástrofe ambiental. Isso devia ter começado no Rio Grande do Sul, agora vem o fogo. A questão da segurança pública, o governo está devagar nessa questão. Então, eu acho que nós temos uma pauta para nortear uma postura mais ofensiva, que eu resumo numa palavra. Num quadro de crise, política é polarização e enfrentamento. A negociação vem depois. É isso aí. Agora, você tem um cenário, Genuíno, diferente, por exemplo, de 2018, em certa medida até 2022, porque você tem a burguesia, os segmentos liberais, vamos chamar assim, da burguesia, que lá em 2018 apoiaram em peso o Bolsonaro, em 2022 se dividiram, agora parece que estão um pouco espantados e temerosos com esse Pablo Marçal, né? Por outro lado, estão insatisfeitos com essa candidatura do Nunes. Então, a burguesia me parece um pouco vacilante. É muito sintomático. A gente olha nas entrevistas do Pablo Marçal na CNN e na Globo News,
eu vi uns trechos da entrevista da Globo News, os jornalistas visivelmente horrorizados com Pablo Marçal, horrorizados. Por outro lado, as emissoras fazem questão que ele seja convidado, porque ele ajuda o espetáculo, né? Ele ajuda o espetáculo. Então, você vê uma situação diferente, né? Eu fiquei surpreso ontem no Roda Viva, porque se fosse tempos atrás, seria um pelotão de fuzilamento em cima do Boulos. E ele foi tratado de maneira cortês ontem, né? Foi bem tratado ontem. Então, você vê que há um certo horror também desses segmentos mais liberais com o que pode significar o Pablo Marçal, né? É um Bolsonaro sem limite algum, né? Sem limite algum. Então, o cenário... E, ao mesmo tempo, é assim, acho que está todo mundo com medo, que se esse cara ganha a eleição para a prefeitura, compromete o que parece já ser o projeto liberal em aliança com a extrema-direita, que é o Tarcísio, né, para 2026. Claro, Mauro. Eu estava assistindo o debate anterior no fórum e o pessoal estava falando sobre a espetacularização da política. A política como espetáculo é para isso. O espetáculo não é apenas de investimento. O espetáculo é para desqualificar, para despolitizar, para tirar o programa das campanhas. O espetáculo é para evitar a conscientização e a politização. Então, na verdade, o espetáculo que eles fazem em torno da candidatura do Lamaçal é para dificultar o esclarecimento do que acontece em São Paulo, com a privatização da água, com a segurança do Tarcísio, com a questão da saúde, com a questão da educação privatizada, com a questão da mobilidade urbana, com a situação do transporte urbano em São Paulo, com a questão dos moradores de rua. Os temas centrais, eles somem e você fica discutindo o espetáculo. O espetáculo é uma maneira da grande burguesia se divertir com a política. Por quê? Porque o liberalismo econômico, Mauro, produziu o neoliberalismo econômico. Só que o neoliberalismo econômico está matando o liberalismo político. Porque você tem que dar resposta concreta. Por exemplo, as pessoas querem saber o emprego, o salário mínimo, a saúde, a educação, entretenimento, qualidade de vida. E o sistema da tirania fiscal e o sistema do rentismo impede isso. Agora, ela quer fazer de conta que você vive um grande espetáculo. E é interessante observar como as eleições sofreram isso. Primeiro foi cidade limpa. Não pode fazer campanha, não pode ter cartaz, não pode ter camiseta, não pode ter show. Vamos dizer assim, fizeram uma asepsia reacionária nas campanhas eleitorais. Segundo, veio a criminalização com o papel do sistema de justiça, proibindo tudo, a partir da ficha limpa, que só serviu para prender o Lula. Terceiro, vem esse espetáculo, tudo é um espetáculo. Para quê? Para não ir no conteúdo das propostas, para não discutir. Ela faz o espetáculo e depois diz que os candidatos não estão discutindo proposta. É uma hipocrisia em cima de hipocrisia. Aliás, a burguesia brasileira e internacional é a mais hipócrita da história das civilizações. Quer dizer, o Macron dá lição de democracia em relação à Venezuela, mas ele contraria o resultado do eleitorado francês e não indica um governo que ganhou a eleição. O Zelensky dá entrevista como estadista numa TV aberta e ninguém pergunta por que ele continua no poder sem ter eleição. Do lado deles, tudo é perdoado. O espetáculo é para desqualificar as alternativas de esquerda. E, nesse sentido, Mauro, eu acho que a esquerda tem que aprofundar a política, a proposta, a militância, o corpo a corpo. Nós temos que voltar aos tempos em que a política encantava, apaixonava. E eu acho que eu estou sentindo um pouco isso aqui em São Paulo, positivamente. Isso aí. Vamos falar de um outro tema, do tema nacional agora? Ou melhor, não, antes de falar do tema nacional, nós estamos beirando ele algumas vezes, vamos falar do tema internacional. Genuíno, essa questão que você traz da corrosão da democracia liberal é verdadeiramente impressionante. A França agora é um grande exemplo disso, né? A França insubmissa, que é a força política mais forte da Frente Popular, que venceu as eleições, lançou ontem uma campanha pelo impeachment do Macron, que simplesmente se recusa a reconhecer o resultado das eleições e permitir a formação do novo gabinete com a indicada pela Frente Popular, que nem é da França insubmissa, né? É do Partido Socialista, inclusive, né? A Lucie Catté.
Então, a gente vai olhar na França, o Macron, que é uma espécie assim de ícone do liberalismo mundial, acho que hoje até mais do que o Biden, simplesmente se recusa a reconhecer o resultado da eleição e caminha, segundo analistas políticos da própria França, para uma situação de praticamente um golpe de Estado. Né? Claro. E esse Macron, ele aparece como o paladino da democracia liberal, como o senhor da guerra. Perdeu a eleição e não quer aceitar o resultado. Mas ele dá lição para a Venezuela, ele dá lição para a América do Sul, ele dá lição para a África, ele dá lição para o Oriente Médio. É uma hipocrisia total. As pessoas perderam a cerimônia e o ritual, Mauro. É impressionante. Essa corrosão da democracia liberal, que deixou de ter funcionalidade, não pode levar a esquerda a confiar nela. Eu acho que algumas bandeiras da democracia liberal é ponto de partida, não de chegada. A proposta da esquerda tem que ser mais avançada, tem que ser uma proposta antissistema, uma proposta calcada nos direitos do povo, uma proposta calcada no enfrentamento do rentismo, das privatizações, da desregulamentação, das big techs, porque, Mauro, hoje tem uma nova associação, e eu estava acompanhando isso antes na Fórum, tem uma nova associação de interesse entre as big techs e a guerra. As big techs estão prestando assessoria para o Departamento de Estado norte-americano, para as operações militares na faixa de Gaza e na Cisjordânia, a partir dos dados, a partir de informações. Então, a guerra está se sofisticando com esse apoio. E aí, é claro, eles precisam da guerra. E eles não imaginam, eles fazem a guerra de qualquer jeito. Por outro lado, a defesa da paz, dos direitos, é uma maneira importante. Então, eu acho o seguinte, numa crise desse porte, Mauro, a esquerda tem que se apresentar como ela é. Uma esquerda que não tem medo de ser esquerda, uma esquerda que tem palavras de ordem, uma esquerda que tem símbolos, uma esquerda que não esconde suas convicções. Eu acho que é um momento propício para a gente sair dessa encruzilhada que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, desde a eleição de 2022, a encruzilhada que nós perdemos na Argentina, essa encruzilhada está no Uruguai com a possibilidade de eleição da Frente Ampla, essa encruzilhada está no centro da crise da Venezuela, e essa encruzilhada vai se radicalizar com o imperialismo americano na eleição de novembro. Então, eu sou otimista com a possibilidade da esquerda ser protagonista. Nós temos que fazer um movimento internacionalista com lideranças, com governos, com entidades, para apresentar um outro mundo é possível. Sim. Esse mundo da guerra, das big tech, do sistema financeiro, está colocando a humanidade em perigo. Aí você discute a possibilidade de uma guerra, você discute, porque ela é real, você tem que estar fazendo esse debate. Nesse quadro, apesar, eu não quero ser mais radical do que a crise. Agora, num quadro desse, ou a esquerda é radical, ou então se ela não for na raiz, e o nome radical é de ir na raiz, ela perde espaço para ganhar corações e mentes da juventude. Por que esse fenômeno protofascista dos lamaçais da vida aparece? Porque eles especulam com quanto pior, melhor. E aí ganha parcela dos desesperados, dos arrebentados. Isso aí. Um tema que eu sei que é caro a você, Genuíno. Nós estamos atravessando esse período agora, mas isso não é coisa de agora, já vem de muitos anos, que é o da destruição da natureza brasileira, a destruição das matas, dos rios, dos campos brasileiros, por esse modelo econômico agroexportador, que transformou o Brasil num fazendão do mundo, né? O Brasil exporta gado, exporta soja, exporta milho e exporta água, né? Porque para cada quilo de carne de vaca a ser exportada tem 15 mil litros de água. Então, nós estamos exportando água também. E esse modelo, Janine, posso estar enganado, não sei se você concorda, me parece que está na raiz desta coisa desse ciclo infernal, dos incêndios e desta fumaça que cobriu o Brasil nos últimos tempos. E aí nós temos uma dificuldade, né? Como o governo Lula tem uma aliança estratégica com o agronegócio, ele tem dificuldade, me parece, de reconhecer que a responsabilidade pelo que está acontecendo é no modelo, e trata como se fosse uma coisa de criminosos eventuais. A mesma coisa que o Tarcísio faz em São Paulo.
Mas o Tarcísio, ele é desse modelo, né? Que é o modelo do Bolsonaro. Então, parece que a gente tem uma equação difícil, tanto que você vê assim, tem uma postura do Lula que é diferente da Marina, né? É nuance. Mas a Marina tem uma coisa mais estrutural, né? Quando ela vai identificar o que está acontecendo agora com o Dia do Fogo lá na Amazônia, em 2019. O Lula vai noutra dinâmica, né? De procurar responsabilizar individualmente os criminosos. Parece que esse processo agora ele traz questões para as opções político e política-econômicas do governo. Né? Assina embaixo a tua colocação. São as águas demais do Rio Grande do Sul. São as queimadas no Pantanal, a seca no Nordeste e o fogo em São Paulo. É a crise climática, produto do modelo agroexportador, produto do modelo calcado na grande propriedade, calcado na exportação de produtos primários, na primarização da economia brasileira na relação com o mundo. E olha bem, Mauro, de onde vem essa mudança de qualidade? Na crise de 2008, a captura das matérias, as proteínas animal e vegetal, os minérios da América do Sul, a questão do pré-sal no Atlântico, a questão das fontes de alimento no Pacífico, a questão da Amazônia, Cordilheira dos Andes e Bacia do Prata. Nós estamos situados numa região estrategicamente importante para o mundo. E essa região estratégica para o mundo, o Brasil tem que criar uma governança de tipo diferente. Primeiro, fazer a integração regional com políticas próprias, porque nós temos interesses complementares. Segundo, construir um gabinete permanente sobre a questão da crise climática. A crise climática não é produto de um criminoso, pode até ter criminoso no meio, a mão criminosa. Agora, tem a mão criminosa do aventureiro, mas tem a mão criminosa do capitalismo. Tem a mão criminosa do agronegócio, tem a mão criminosa das madeireiras, das mineradoras. E o governo tem que tensionar, o governo tem que criar com a Marina, com outros especialistas, uma espécie de assessoria de alto nível permanentemente, uma autoridade ambiental. Essa autoridade ambiental, Mauro, ficaria num gabinete ao lado do presidente da República para ficar acompanhando tudo. E o governo exercitar a pronta resposta, porque nós estamos numa situação de guerra. Tem sintoma? Pronta resposta. Tem indício? Pronta resposta. Para não ficar apagando incêndio, como o caso está acontecendo aqui em São Paulo. Eu acho que a governança hoje, ela é uma governança tensa, é uma governança de pronta resposta diante dessa crise. Porque a catástrofe ambiental, ela é cria do capitalismo monopolista e imperialista, que não tem limite para ganhar dinheiro, para lucrar. E eles jogam no quanto pior. Eles podem fazer espetáculo, podem fazer, vamos dizer assim, fenômeno para amedrontar a opinião pública, para desgastar o governo, tudo pode acontecer. É para que eles produzam aquela lei. É o privado auxiliando o privado. Tira o Estado de cena, que é o discurso desse lamaçal em relação ao Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o governo tem que agir mais organicamente, mais sistematicamente, com mais eficiência. O governo está dando resposta, são positivas, mas eu acho que tem que ter antecipação. A pronta resposta tem que ser antecipada para que a gente não fique só apagando incêndio, tirando água das cidades afundadas e crise com a população no desespero, que a gente viu em Ribeirão Preto, o desespero das pessoas vendo casa correndo risco de ser queimada. É uma situação totalmente nova, Mauro. Por quê? Porque a crise do capitalismo financeiro é uma crise sistêmica, é uma crise que mexe com tudo e com todos. A própria classe dominante ela é afetada na sua sobrevivência por essa crise. E aí o mundo caminha para a discussão que é o seguinte: qual é o futuro da humanidade? É o capitalismo monopolista ou é uma alternativa socialista, democrática, solidária, economicamente sustentável, ecologicamente sustentável, culturalmente diversa? Nós temos que trabalhar com o sentido de utopia que mobiliza as pessoas para confiar no futuro. O Genuíno, bom, você traz uma lembrança, né? O acordo para que Marina aderisse à campanha de Lula
Foi exatamente um dos pontos principais, foi a criação da autoridade ambiental, né, que foi engavetada, né? Não saiu a gaveta até hoje. Não saiu a gaveta até hoje, é verdade. Você traz uma lembrança. Agora, uma pergunta, Genuíno. Eu olho para o governo Lula e vejo que, em que pese as melhores intenções do mundo, desejos e estratégia, o governo está assentado em cima de 4 alianças. Essas são 4 grandes alianças. A aliança com o setor financeiro, com a Faria Lima, ela é evidente, né? Hoje até estava comentando aqui que é uma coisa espantosa isto que acontece, né? O ministro da Fazenda do governo Lula não sai da sede do BTG Pactual, né? Está toda hora lá nos encontros com o BTG Pactual. Ontem saiu o anúncio de que o segundo quadro do Ministério da Fazenda, o Durigan, mais a Tebet e o Campos Neto, mas aí o Campos Neto não conta, né? Ele já é do lado de lá, estarão no evento da XP. Nós não estamos falando, Genuíno, aí não estamos nem falando, vamos dizer, no limite assim, de um Bradesco, de um Itaú, bancos de rede e tal. Nós estamos falando de 2 das instituições que representam o capital financeiro mais agressivo e especulativo do país, o BTG e a XP. Então, eles estão lá, toda hora, estão lá o tempo inteiro. Então, essa aliança com a Faria Lima é muito evidente, né? Basta ver o arcabouço fiscal. Aí você tem uma aliança com o agronegócio. Aí você tem uma aliança importantíssima, crucial, que não foi rompida ainda com a mídia liberal, né? Basta ver que a prioridade número 1 do governo, de todos os quadros do governo Lula, é da entrevista para a Globo. As maiores verbas são para a Globo, né? As relações de amizade são com jornalistas da Globo, né? E secundariamente de outras mídias. E, finalmente, uma aliança estratégica com o Centrão, né? Na esfera parlamentar. Como é que seria possível, na sua visão, porque isso significa, claro, uma camisa de força para o governo, né? Né? O governo está cercado. Faria Lima de um lado, agronegócio do outro, mídia liberal do outro, Centrão do outro. Como rompe, Genuíno? Só tem um caminho. Primeiro, o governo devia organizar, e o PT devia tomar essa iniciativa, de organizar um outro polo dentro do governo, um polo democrático, popular, à esquerda, mesmo que não seja majoritário no Congresso Nacional. Está faltando um bloco à esquerda, como está fazendo aqui em São Paulo com o Boulos, Porto Alegre com a Maria do Rosário. Primeira coisa. Segunda coisa, dialogar mais com a sociedade, para diminuir esse aprisionamento, dialogar com os movimentos, dialogar com as forças da sociedade civil organizada. Terceiro, o governo Lula não pode deixar de fazer enfrentamentos seletivos. Tudo bem, se não dá para fazer um enfrentamento contra todos, mas faz um enfrentamento elegendo alvos. Uhum. Essa submissão à Faria Lima, essa submissão à mídia corporativa, essa submissão ao Centrão, por exemplo, eu acho que a iniciativa do Flávio Dino foi correta e abriu uma chance para o governo se reposicionar melhor na relação com o Centrão. Mas se a gente não realinhar os partidos à esquerda e o Lula se comunicar mais com a sociedade, com os movimentos, nós vamos perder essa oportunidade de fazer uma mudança na feitura e na execução orçamentária. Essa governabilidade que o governo Lula escolheu é uma governabilidade de baixa intensidade. Eu defendo uma governabilidade de alta intensidade. Por exemplo, você devia ter citado aí um 5º elemento que eu coloco, que é essa dubiedade, essa ambiguidade da aliança do Lula no plano internacional, priorizando o G20 em vez de priorizar a BRICS, uma certa ilusão com a unidade, com a comunidade europeia, com o Partido Democrata americano. Isso é perigoso, porque os caras são imperialistas. Nós não podemos ter ilusão no império. Então, eu estou temendo essa inflexão na política externa do governo Lula. A questão da Venezuela talvez seja a ponta do iceberg. Por que ele empurra com a barriga para esperar o G20? Esses telefonemas com o Biden merece um governo progressista, dá tanta credibilidade com o telefonema, ele telefona num dia e no outro dia o Blinken fala pelo Estado Profundo americano. Eu acho que essas sinalizações são negativas, além de sinalizações no plano dos valores. A maneira como se elogiou,
figuras que compõem a história do Brasil, quando a gente estava no lado, essas figuras estavam do outro, eu não vou citar aqui, acaba gerando uma, vamos dizer assim, uma ilusão no pensamento de esquerda. Nós temos que ter um campo mais definido. Eu gosto muito daquela frase, Mauro. A gente negocia e senta com qualquer um, mas a gente sabe qual é a mesa e qual é a cadeira que a gente senta. Sim, sim, verdade. Essa questão internacional há uma incógnita ainda, né? O governo parece oscilar, não tá, parece haver uma disputa grande interna no governo, enquanto em relação aos outros temas, os assuntos estão resolvidos, né? Tanto na questão da relação com o setor financeiro, agronegócio, mídia liberal e centrão, em relação à área internacional, eu sinto uma certa, né? Um vai para lá, vem para cá, uma certa oscilação. Parece que está havendo uma disputa interna grande ainda no governo em relação ao rumo da política externa, ou não? Eu acho que está havendo, e me preocupa, Mauro, porque para mim tem coisas que não está em disputa. Por exemplo, a integração latino-americana é uma questão estratégica fundamental para o Brasil influir no mundo multilateral. A importância dos BRICS é uma questão estratégica. A questão de diminuir a dependência da comunidade europeia e dos Estados Unidos. Olha a crise que a comunidade europeia está vivendo, olha a crise da França. Então, nós estamos amarrando nossos interesses numa canoa com muita fragilidade. Nós temos que fazer escolhas. Aquela política do Itamaraty, do ecumenismo diplomático, ela tem que ser revista para você ter mais opções. E o mundo está indicando quais são essas opções. No meu modo de entender, eu acho que eu estou temendo essas inflexões do governo do Lula 3, da política do Itamaraty, da falta, inclusive, de um debate mais qualificado sobre a estratégia de inserção do Brasil no mundo multipolar. O mundo do Lula 1 e 2 era um, o mundo do Lula 3 é outro, principalmente, Mauro, a partir da crise de 2008. Nós não podemos ter ilusão em Partido Democrata. Olha o que o Obama fez, olha o que eles fizeram na política externa. Não dá, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais afirmativa da defesa dos nossos interesses. No meu modo de entender, essa posição ambígua do governo e vacilante e errada em relação à Venezuela compromete o papel da integração regional da América Latina. Isso não é qualquer coisa. A Venezuela é a maior reserva de petróleo e de gás do mundo. Você acha que o imperialismo ia ficar calado diante dessas tentativas? Tudo bem, a Venezuela está vendo uma experiência que veio com Chávez. Tem problemas, pode ter erros, tem encruzilhada? Tem. Mas você querer ser juiz e aceitar o juiz americano num processo eleitoral, menos, não é, Mauro? Sim, verdade. E aí tem uma questão que o nosso quadro aqui, Fórum Mídia, analisou, acho que mais do ponto de vista histriônico, vamos dizer assim, né? Que é o fato da Globo ter mandado o Luciano Huck para lá, né? Essa coisa do artista. Tal. Uma vergonha. Mas eu queria fazer uma outra análise contigo, Genuíno. O Luciano Huck, porque eu acho que nós temos uma tendência geral na esquerda de subestimar os inimigos, né? Temos essa tendência. O Luciano Huck é um quadro da burguesia brasileira. Ele não é apenas um apresentador de programa, né? Vamos lembrar, né, que ele é enteado do José Serra. Ele já foi pré-candidato à presidência da República. Foi na casa dele, a casa dele foi palco de um encontro ao redor do Roberto Campos Neto. Ele é alguém que está né, a foto dele ao lado do Aécio, lá em 2014, né, um pouquinho antes da derrota do Aécio. O Luciano Huck não é pouca coisa. O Luciano Huck é um quadro da burguesia brasileira. E aí me parece interessante, para além dessa coisa, né, ridículo, um artista, tá, mas parece interessante essa opção da Globo de mandar um quadro da burguesia brasileira entrevistar o Zelensky. Me parece, e aí ele vai fazer perguntas para apertar o Lula. Me parece que talvez a Globo tenha considerado que ele era o melhor quadro para ir para lá e aí jogar pressão sobre o governo Lula. Ô, Mauro, a burguesia brasileira sempre fez isso. Tentaram fazer isso com o Silvio Santos e não deu certo. Você se lembra? Sim. Quando o PFL namorava a candidatura do Silvio Santos para derrotar a candidatura do Lula, depois veio o Plano Real. Eu acho que nós devemos ver como a mídia corporativa, principalmente essa que você citou,
ela é um partido político da burguesia financeira, das privatizações, da tirania fiscal. Nós não podemos ter ilusão nessa gente. É impressionante como o PT e o governo têm ilusão ainda. Nós fomos criminalizados, nós fomos punidos, queriam nos matar, e parece que as pessoas esquecem com a maior facilidade do mundo. Eu acho que de uma certa maneira, projetar esse comediante Hulk é uma certa crise da falta de quadros, da falta de qualificar o debate. Nós não podemos menosprezar, mas nós temos que afinar o nosso discurso e construir, fortalecer lideranças que estão emergindo desse processo. Eu acho que essa espécie de bomocismo, essa espécie de compadrio, não faz bem à esquerda. A esquerda não pode chutar o balde de tudo, mas também não dá para baixar a cabeça para tudo. Então, eu tenho essa preocupação. No meu modo de entender, isso não é por acaso. A Vênus Pratinada gosta de projetar, como ela é um partido da ordem, como dizia o Gramsci, a mídia corporativa é o partido da ordem capitalista, são os eunucos do capitalismo que orientam, os comentaristas, os formadores de opinião que orientam, eles sempre produzem esse tipo de fenômeno. Eu acho que nós temos que ficar atento a isso, no meu modo de entender, para a gente fazer a disputa política. Essa submissão à mídia corporativa me causa muita indignação, porque eu não falo com essa mídia corporativa. Ela é um partido, pensa radicalmente diferente de mim, eu não quero legitimar seus símbolos, seus slogans e sua política. Então, agora, é barra pesada, viu, Mauro? Eu fico triste quando eu vejo certos companheiros e companheiras com ilusão nesses protagonistas da ordem burilada. É a ordem burilada, é a ordem que tem ONGs, é a ordem que tem os que se penalizam com a crise social, é a ordem daqueles que quer dar assistência e não direitos, é a ordem daqueles que querem botar esparadrapo na ferida e não fazer cirurgia. Se a esquerda vira uma espécie de ala esquerda do neoliberalismo, ela estará derrotada estrategicamente. Sim. Eu me equivoquei aqui, eu fui falando a coisa do Hulk com o Serra e falando, não, está errado, tem alguma coisa errada de fato. Ele não é enteado do José Serra, não. Ele é enteado de um outro quadro do tucano, aqui, histórico tucano, que é o André Calab, me corrige aqui o Fernando Costa, né? Então, também, esse é outro que o Hulk, então, que nasceu em berço esplêndido, berço milionário. É isso aí. Genuíno, obrigado demais, viu? Olha, Mauro, eu estou à disposição. Eu começo a semana, na verdade, a partir de segunda, com o nosso amigo Conde. Na terça-feira, eu aumento a intensidade com você. Obrigado. Não, eu sei, a tua presença muito... uma última questão, antes de você ir embora. Os atos, eu vi aqui de Brasília, à distância, o ato do Campo Limpo, o comício do Campo Limpo, não viu de São Miguel. Me pareceu, não sei se eu estou equivocado, Genuíno, pouca gente, eu esperava um comício maior. Como é que foi do ponto de vista de afluência, hein? Olha, o da Zona Leste, apesar da chuva e do frio, foi maior do que o da Zona Sul. Sim. O da Zona Sul, na Praça Central do Campo Limpo, foi bom. Não foi um estouro da boiada, mas foi bom. Muita militância do PT, do PSOL, muita gente circulando na região, porque quando você faz um comício desse, você atinge toda a região de Bandeiras, foi a manhã inteira. E eu acho que a aliança com o Moro está consolidada. Olha, isso aqui é um dado importante. Os candidatos do PT, da Rede, do PDT, do PV, do PSOL, do PT, estão marchando junto nessa campanha. Eu, por exemplo, aqui no Diretório, nós vamos fazer metrô na semana inteira, tá certo? Quinta-feira nós vamos estar no metrô da Vila Sônia, aqui no Butantã, na Francisco Morato, fazendo campanha eleitoral. Estou dizendo onde vamos estar para as pessoas verem que a gente está fazendo rua. É rua, gastar sola de sapato, amassar barro, porque campanha a gente ganha, não é eu sozinho na rede. Na rede tem que ser coletivo. E na rua tem que juntar gente para ganhar coração e mente, porque há uma parte do eleitorado está indeciso, está descrente e está esperando quais as alternativas para melhorar a cidade de São Paulo.
Eu falei que essa era a última questão, mas tem uma última aqui do Edson Joane. Genuíno, gosto quando você fala sobre o PT formar um bloco mais à esquerda. Pensando nisso, você acha que o PT errou lá no passado quando expurgou as correntes mais à esquerda do partido? Eu já fiz a avaliação autocrítica dessa experiência. Eu acho que a gente devia ter feito uma paciente negociação com os companheiros que saíram para fundar o PSOL. Eu acho que a gente devia ter construído uma aliança mais militante com o PSOL, com o PCdoB, com a esquerda não partidária, e é o que eu defendo hoje. Eu acho que não é o PT sozinho se relacionando com a direita, eu acho liberal. Eu acho que o PT tem que fazer um polo, um bloco, um polo à esquerda, como foi a experiência da França em submissa. Aí você atrai o PSB, no caso o PSF, que é a França, e o Partido Comunista. No Brasil, é necessário um polo à esquerda, dentro e fora do governo. Eu estou comprometido com esse caminho. Boa semana para ti, José Genuíno, que o frio deu uma arrefecida aí em São Paulo. Valeu, Mauro. Um grande abraço. Abração. Tchau.